Número 1. Delta P. Um vídeo que circulou nos últimos anos mostra um fenômeno violento subaquático conhecido como Delta P. O breve clipe mostrou um caranguejo se aproximando de um pequeno corte em um cano de gás subaquático. À medida que se aproxima dessa abertura, parece ser sugado em direção a ela. A criatura então se debate e luta por um breve momento, enquanto é mantida contra a abertura pela força da mudança de pressão, antes de ser arrastada através da pequena rachadura completamente. O termo Delta P é a abreviação de pressão diferencial. Esse fenômeno aterrorizante representa um perigo particular para mergulhadores comerciais e trabalhadores da construção subaquática, muitos dos quais o temem acima de tudo. O Delta P é responsável por 2/3 das fatalidades de mergulho comercial e é bem conhecido entre os mergulhadores pela natureza horrível com a qual elimina aqueles que se aproximam demais. A pressão diferencial causa um fluxo rápido e poderoso de água de uma área de alta pressão para uma de pressão mais baixa, o que pode atrair objetos para lacunas que de outra forma seriam impossivelmente pequenas para eles passarem. A força do fluxo através do gargalo pode chegar a centenas de libras por polegada quadrada. Situações de Delta P ocorrem comumente ao redor de propulsores, entradas de bombas e quando a água invade um espaço vazio de gás, como um oleoduto subaquático. Um exemplo devastador ocorreu em 2015, quando o mergulhador ocupacional de 39 anos, Luke Seabrook, estava fazendo uma inspeção de rotina de uma comporta de canal na barragem de energia de Nova Escócia. Infelizmente, a comporta não havia fechado corretamente, e Luke ficou preso em uma abertura, incapaz de escapar da força da água fluindo para o reservatório. Soldadores subaquáticos correm um risco especialmente alto de encontrar o Delta P. Em fevereiro de 2022, um grupo de 5 mergulhadores estava realizando trabalhos de manutenção no Golfo de Bereia, quando uma válvula de segurança falhou, criando um vácuo poderoso que sugou todos os 5 para dentro do cano. Enquanto um foi resgatado, os outros permaneceram desaparecidos por dias antes de serem finalmente encontrados mortos, esmagados dentro do cano. Como parte de seu treinamento, os mergulhadores agora assistem a vídeos educacionais e de advertência explicando como esses acidentes podem ocorrer. Esses vídeos apresentam animações perturbadoras que revelam como os mergulhadores podem e têm ficado presos e se afogado ou foram forçados a passar por aberturas estreitas pelas quais nenhum humano poderia sobreviver. Em muitas ocasiões, a força tem sido forte o suficiente para arrancar os mergulhadores de suas linhas de segurança umbilicais, deixando-os completamente à mercê das forças do Delta P. Sobre a morte de Luke Seabrook, um consultor da Occupational Diving Safety Association disse: "Você não vê, não ouve, geralmente é tarde demais." Número 2. O despejo DDT a 3.000 pés abaixo da superfície do Oceano Pacífico, ao largo da costa da Califórnia, há uma enorme quantidade de barris misteriosos. Somente nos últimos anos, a verdade sinistra sobre esses contêineres veio à tona. De 1930 a 1970, um número de empresas industriais locais produziu vastas quantidades de resíduos tóxicos que foram permitidos serem despejados no oceano em 14 locais diferentes. Os materiais descartados variam de explosivos militares a resíduos radioativos e outros produtos químicos. O governo aprovou o despejo ou simplesmente o ignorou até a aprovação da Lei de Despejo no Oceano em 1972. Um dos produtos químicos mais devastadores foi o DDT, um composto cristalino incolor originalmente desenvolvido como um inseticida que foi amplamente usado até que as pessoas se conscientizaram de seu terrível impacto ambiental. Em vez de simplesmente controlar populações de insetos, descobriu-se que o DDT estava matando vastas quantidades de pássaros e peixes. Em 2021, mergulhadores examinaram um despejo sem precedentes de DDT no fundo do oceano, perto da costa da Califórnia. Cientistas marinhos investigaram e encontraram mais de 25.000 barris que se acredita conter DDT. Usando drones submarinos avançados, eles vasculharam 36.000 acres do fundo do oceano. Estima-se que a quantidade real de DDT despejada nessa localização, a apenas 12 milhas de Los Angeles, esteja entre 350 a 700 toneladas. Apesar de ter sido despejado no oceano décadas atrás, o composto venenoso parece não ter se decomposto e ter se infiltrado no ecossistema circundante.
O DDT agora pode ser encontrado em níveis elevados nos sedimentos do fundo do oceano. Além disso, níveis tóxicos de DDT foram encontrados na gordura dos golfinhos e espera-se que eles sofram mutações que afetam várias gerações. A verdadeira extensão dos danos causados por esse enorme despejo de DDT ainda está por ser vista, mas espera-se que afete substancialmente a vida marinha e humana nos próximos anos. De maneira perturbadora, os barris de DDT se degradaram severamente ao longo das décadas, tornando agora quase impossível removê-los e limpar a área. Número 3. Cemitério de mergulhadores no litoral egípcio do Mar Vermelho. Há um cemitério de mergulhadores conhecido como Blue Hole, um buraco submarino. O Blue Hole ganhou reputação por ser o local de mergulho mais mortal do mundo. A cerca de 20 pés abaixo da superfície, há uma pequena abertura que os mergulhadores chamam de cela, levando a um túnel de 85 pés de comprimento conhecido como o Arco. O teto do arco mergulha a uma profundidade de 180 pés e o fundo desce na escuridão para uma impressionante profundidade de 3.300 pés. O local do Blue Hole é relatado ter mais fatalidades de mergulhadores do que qualquer outro lugar do mundo, tendo causado a morte de até 200 pessoas nos últimos anos, embora os registros não tenham sido precisamente atualizados. A praia próxima está repleta de placas e memoriais em memória daqueles que se perderam no Blue Hole. No entanto, o fato de que esse grande salão é o lar de corais e peixes e é acessível a partir da terra o torna popular entre os mergulhadores destemidos. Entre vários outros fatores, um dos elementos mais mortais do mergulho é o gerenciamento do oxigênio, pois qualquer pequeno atraso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Muitos mergulhadores ficam sem ar antes de terem tempo para descompressão, levando a doenças agonizantes e potencialmente fatais. A morte mais notável foi a de Yuri Lipsky, um mergulhador russo de 22 anos que filmou inadvertidamente sua própria morte usando uma câmera acoplada ao capacete. O vídeo mostra sua descida descontrolada e involuntária até ele chegar no leito do mar a uma profundidade de 380 pés. Nessa profundidade, Lipsky pode ter sucumbido à narcose por nitrogênio, prejudicando seu julgamento e causando alucinações e pânico desenfreado. A confusão provavelmente é a razão pela qual ele remove seu regulador e se afoga. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte. A Câmara Egípcia de Mergulho e Esportes Aquáticos agora mantém um policial permanentemente na entrada do salão para verificar se todos que entram estão devidamente certificados e preparados para o que está por vir. Apesar de seu legado mórbido, o cemitério de mergulhadores, como é conhecido por alguns, continua sendo um local popular de mergulho. Número 4. Erupção de metano. O Triângulo das Bermudas é um local infame onde muitas embarcações, incluindo aeronaves, desapareceram repentinamente sem motivo aparente. Desde 1964, quando o termo Triângulo das Bermudas foi criado, as pessoas atribuíram os desaparecimentos a muitas coisas diferentes, inclusive fenômenos sobrenaturais. Diversas tentativas de explicar o triângulo estão relacionadas à cidade de Atlântida, às propriedades magnéticas da geologia e até mesmo à abdução alienígena. No entanto, agora acredita-se que um fenômeno natural possa oferecer uma explicação plausível. Pesquisadores noruegueses descobriram que enormes bolhas de metano escapando de enormes crateras no leito do mar podem ser a causa. Essas crateras, que têm até 2.600 pés de largura e centro e 50 pés de profundidade, podem emitir ocasionalmente bolhas grandes o suficiente para afundar navios. As bolhas são criadas pela decomposição de matéria orgânica sob o leito do mar, até que elas acumulem uma pressão que então escapa. No processo, as bolhas reduzem a densidade da água, tornando-a menos flutuante, causando assim o afundamento repentino de objetos flutuantes. Se for grande o suficiente, uma bolha de metano pode fazer com que o mar engula um navio de qualquer tamanho, juntamente com todos os seus botes salva-vidas e passageiros, em um curto espaço de tempo. Apesar da plausibilidade dessa explicação, ela é apenas teórica.
O ceticismo permanece por várias razões. Em primeiro lugar, essas bolhas não foram observadas de fato nessa localização específica. Além disso, isso não explica o número anormal de aeronaves desaparecendo sobre o Triângulo das Bermudas, nem as pessoas que supostamente desapareceram de navios na área. Embora as explosões de metano possam explicar alguns dos navios perdidos, o mistério ainda envolve o Triângulo das Bermudas. Número 5. Reator nuclear e ogivas perdidas. O K-278 Komsomolets é um submarino nuclear de ataque concebido pela Marinha Soviética e implantado em 1986. Uma embarcação única, o K-278 é conhecido por ter uma classificação de profundidade muito maior do que seus predecessores e permaneceu como um submarino militar de última geração, até um dia fatídico e terrível. O K-278 estava em sua terceira patrulha operacional, e tudo parecia bem até 7 de abril de 1989, quando navegava perto da costa da Noruega, a uma profundidade de apenas 1.100 pés, ocorreu um evento trágico. Tudo começou com um incêndio no compartimento de engenharia do submarino, resultante de um curto-circuito. Mesmo com as comportas fechadas, o fogo se espalhou ferozmente por vários compartimentos do K-278, passando por penetrações nas anteparas criadas para a passagem de cabos. O reator nuclear a bordo falhou, e a tripulação realizou um esvaziamento de tanques de lastro de emergência, o que fez o submarino emergir cerca de 11 minutos depois do início do incêndio. Enquanto o K-278 continuava a queimar, a maioria da tripulação abandonou o submarino depois de fazer chamadas de socorro e tentou permanecer à tona nas águas agitadas. Várias horas depois, o K-278 afundou, atingindo eventualmente uma profundidade de 5.500 pés e deixando sua tripulação presa no mar. Muitos homens morreram de hipotermia antes que o resgate chegasse. Cerca de 81 minutos após o submarino afundar, 27 tripulantes sobreviveram e 42 morreram. O K-278 estava carregando torpedos equipados com ogivas nucleares e, por causa disso, os soviéticos tentaram localizá-lo. Levou 2 meses para encontrarem o naufrágio e, quando o fizeram, descobriram que ocorreram vazamentos radioativos substanciais. Estudos posteriores confirmaram que o plutônio estava vazando de um dos torpedos. Em 2019, pesquisadores testaram uma amostra de água do mar, encontrando níveis de radiação mais de 100.000 vezes maiores do que o esperado. No entanto, esses danos provavelmente são insignificantes em comparação com os causados ao leito do mar, e a pesca nessa área do mar da Noruega pode permanecer impossível por mais de 700 anos. O K-278 continua no leito do mar, coberto de algas contaminadas, onde continua a vazar nas águas circundantes. Mover ou conter essa embarcação é uma tarefa monumental e os esforços ainda não foram feitos. Comente abaixo e deixe-me saber qual desses pesadelos subaquáticos é o mais aterrorizante para você. Obrigado por assistir ao Destino Oculto. Curta e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios deste mundo.